É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Aleluia! Vamos começar esse dia juntos, na presença do Senhor. É de manhãzinha, assim como agora, de madrugada, que a gente recebe instrução do Espírito de Deus que habita em nós. O discípulo de Jesus Cristo é um cara que aprende a receber instrução gloriosa do interior, do Espírito, aquele que habita em nós. Este Espírito ele está em comunhão para iluminar o nosso entendimento e trazer para nós capacidade. Entendeu? Já não é a nossa cabecinha meramente humana que pensa somente. Não, essa cabeça se engata. Ela se engata numa mente superior e gloriosa e maior e preciosa para poder receber, para poder receber o fluxo de entendimento que vem de Deus. Hoje eu queria falar para você essa importância da gente permitir que Deus faça em nós o trabalho que Ele quer fazer. Entendeu? Eu quero que você seja alimentado com essa verdade. Que a gente não deve viver a vida cristã se você quiser ser um discípulo de Jesus de verdade, né? Porque hoje em dia tem gente que gosta de ir numa igreja, gosta de cantar numa igreja, gosta de aparecer numa igreja, gosta de ter nome de evangélico, de crente, de tudo isso. Mas não está nem um pouquinho preocupado em viver essa glória do Espírito de Deus numa base diária. Entendeu? E o mais importante para Deus é isso que eu estou falando. É viver de verdade o que Deus estabeleceu que a gente viva. Essa comunhão com Ele perfeita. Entendeu? Que a gente tem que acordar todo dia de manhã, sabendo, tendo consciência de que a gente não vive mais para nós mesmos. Entende? Viver para nós mesmos é uma coisa pecaminosa. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos gerados e criados por Deus, designados por Deus para termos uma vida independente. Uma vidinha que só pensa em si mesmo, só pensa nos seus próprios interesses. Isso se chama pecado. O pecado não é só uma atitude, uma ação. O pecado é uma essência, é uma coisa que está dentro dessa carnalidade humana, no coração carnal, no coração do velho homem. E a gente vê isso em Romanos. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 6, ele diz que como filhos de Deus hoje, todos nós que somos filhos amados de Deus Pai, nós temos recebido de Deus do seu glorioso Espírito. E nós podemos escolher todo dia viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne. E ele fala que existem resultados específicos. Oh, meu Deus, isso é tão importante. Existem resultados específicos para cada escolha que a gente faz. Ou a gente pode escolher a obedecer ao Espírito. E a gente vai ter resultados gloriosos de poder, de vida, de alegria, de paz e de vitória na terra.
Hoje a gente pode escolher se curvar ao pecado que ainda habita na carne, entendeu? O pecado, ele foi tirado do espírito, mas ele não foi tirado da carne. Você está entendendo o que eu estou falando? Por um lado, Deus tira o pecado do espírito, né? A palavra de Deus, o João Batista olhou para Jesus assim e falou profeticamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus realmente, quando vem para a nossa vida, ele tira de nós o pecado. Ele não somente perdoa o pecado, ele tira, ele remove o pecado da nossa natureza espiritual. Espiritual, eu não estou falando da carne. Se você não entender isso que eu estou falando, você vai ficar confuso, porque você sabe que você tem tendências erradas ainda. E fala, como é que pode? Jesus não tirou nada de pecado de mim. Tirou sim. Só que ele tirou do espírito, ele não tirou o pecado da carne. Nós ainda possuímos uma carne, uma natureza que foi treinada. Onde? Na alma e no corpo. O corpo e a alma tiveram um treinamento de longo prazo com essa coisa chamada pecado. Essa natureza da alma e do corpo que foram treinadas pelo pecado é chamada de carne. Então o pecado ainda está na carne. Se você viver segundo a carne, você morre, está escrito. Está entendendo? Mas se pelo Espírito, ele diz, você mortificar essas obras que a carne produz no corpo, você viverá poderosamente. É o que está escrito em Romanos 8. Aqui em Romanos 6, o apóstolo Paulo diz, versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Entende? Entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, nós ainda temos um pecado na carne. Quando ele está falando de pecado, ele não está falando de atitudes e de ações, ele está falando de uma dinâmica maligna, errada, que ficou, que ficou como resto nessa alma e nesse corpo e que agora precisa ser suprimida. Precisa ser vencida diariamente por uma outra dinâmica gloriosa, ou seja, pelo poder do Espírito. Ele diz assim, considerai-vos mortos para o pecado. Por quê? Porque espiritualmente nós estamos realmente mortos por pecados e vivos para Deus. Mas isso em espírito. E Paulo diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está vendo só? É uma questão de reino, é uma questão de domínio. Nós podemos permitir que o pecado reine em nós ainda. Tem muito crente que se diz crente, filho de Deus, salvo, eu vou para o céu, e todo dia permite o pecado, entendeu? Dominar o seu corpo mortal. Pastor, como é que é isso? A pessoa que não controla os seus impulsos de raiva, de ira, por exemplo. Ela está manifestando uma natureza completamente contrária à natureza do Espírito. Eu vejo muito crente assim, que explode, entendeu? Que não leva em consideração a gentileza, a sobriedade que a gente tem que ter segundo o Espírito, esse domínio do Espírito. É agressivo, é grosseiro, é ofensivo, ofende. É o pecado reinando no corpo, entende? Então, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A palavra obedecerdes é muito importante nesse contexto, porque tudo na vida espiritual é uma questão de obediência. E eu quero dizer uma coisa para você antes de eu terminar este áudio, para você ficar bem consciente.
o ser humano ele está sempre, sempre, sempre obedecendo. Ou ele obedece à justiça, ou ele obedece ao pecado. Ou ele obedece a Deus, ou ele obedece ao diabo. Ou ele obedece à justiça de Cristo que está nele, ou ele vai obedecer automaticamente à injustiça e ao mal que está no pecado. Você não tem saída. Ou você obedece uma coisa, ou você obedece outra, é o que ele está dizendo. Entendeu? Eu quero mostrar para você, antes de terminar esse áudio, que todo aquele que se gloria da sua liberdade é um escravo. Está obedecendo a impulsos como um escravo. Ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos, em seus impulsos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Está vendo? É uma apresentação diária. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros, está falando do corpo humano, a Deus como instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. Que justiça? Essa justiça que foi plantada em nosso espírito, já está plantada. Nós somos uma árvore de justiça que agora precisa frutificar no corpo e na alma. Nós precisamos trazer a frutificação dessa justiça perfeita para o corpo e para a alma. Pensamentos, emoções, sentimentos, desejos, entendimentos e as nossas ações físicas. Tudo precisa estar debaixo de domínio, de obediência. Então, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Aí ele entra num versículo importante, que é o versículo-chave desse áudio, que é esse aqui, o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui está um versículo-chave para você entender esse negócio. Ele está dizendo o seguinte: nós temos duas opções diariamente. Ou a gente obedece à justiça que está em nós, ou a gente vai obedecer automaticamente ao pecado que está em nós. Você não tem chance. Você está entendendo esse negócio? Ou você obedece pela fé e pelo Espírito a essa justiça, a esse Espírito Santo que habita em você. Ou você automaticamente obedecerá ao pecado. Só que você colherá resultados correspondentes a cada uma dessa obediência que você servir. Se você servir o pecado, você terá morte. Não é uma morte física imediata, mas é uma engrenagem que começará a girar, produzindo morte. É uma engrenagem. Você pode ter certeza disso. Quando ele fala de morte, ele está falando assim de resultados que não são bons, são resultados negativos. Esses resultados negativos é chamado de morte. É raiva, é ira, é carnalidade de modo geral, é tudo morte. Mas se você obedecer, né, ao Espírito, você está se submetendo a essa justiça gloriosa do Espírito. Essa justiça frutificará vitória, paz, domínio próprio. Ela dominará o teu coração, dominará a tua mente, tirará os impulsos frenéticos do pecado da tua cabeça, do teu corpo.
Está entendendo? E você então experimentará uma engrenagem de vida. É uma engrenagem espiritual que produz uma dinâmica. Dinâmica é diferente de mecânica, entendeu? Dinâmica significa uma coisa produzida por uma força, por uma energia gloriosa. Ninguém faz força para ser santo. A gente recebe santidade numa engrenagem de obediência. Se você pegar o que eu estou falando, você será muito poderoso e vitorioso na vida. Por quê? Porque muita gente não entende isso e tenta produzir a vida cristã de maneira forçada. Está entendendo? E não é forçado. Aqui não tem força, aqui não tem nada de tentativa. Eu vou tentar vencer meus impulsos. Eu vou tentar vencer. Não, você não vai tentar nada. Você vai obedecer a um princípio que te dará força. Entendeu? Você obedecerá ao Espírito que capacitará você a fazer isso. Não tente fazer nada sem o poder divino agindo em você. Então o apóstolo Paulo ele é claro que ele fala que existe uma questão de obediência. Entendeu? E nós precisamos amar esse negócio chamado obediência. Por quê? Porque a carnalidade, a natureza pecaminosa, ela é rebelde, ela não é obediente. E ela se gloria da sua rebeldia. Se você quiser ser uma pessoa completamente próspera, abençoada, vitoriosa, cheia de poder, você vai ter que vincular isso a uma coisa chamada obediência. Ninguém é próspero, vitorioso, cheio de domínio, cheio de luz, cheio de sabedoria e entendimento, de maneira rebelde, fazendo o que dá na telha, obedecendo a todos os impulsos da carnalidade. Você jamais poderá ter vida e sabedoria e prosperidade e bênção e progresso e unção desse jeito, porque você não está obedecendo aos princípios da vitória. Você continua obedecendo freneticamente aos impulsos da tua velha natureza com a qual você nasceu. Mas você está obedecendo de um lado ou do outro. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está falando é o seguinte: você precisa todo dia aprender uma nova dinâmica de obediência para que você receba poder, capacidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, fé. Que maravilha. É uma nova dinâmica, né? Mas exige uma obediência, uma rendição, tá entendendo? Porque a carne não é obediente, a carne é rebelde e ela se gloria na sua rebeldia. Veja como a pessoa carnal, ela se gloria de ser soberba. Ela se orgulha da sua própria soberba. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer desse jeito. É uma vanglória que ela se gloria da desobediência e da rebeldia. Em casos extremos, quando a carnalidade vai para as vias de fato e alguém mata uma outra pessoa, eu já ouvi depoimentos de assassinos dizendo assim: eu matei mesmo, e eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Tá entendendo? É uma vanglória da rebeldia. Entende? Só que nós que somos do Espírito, nós temos uma outra vanglória. Nós nos gloriamos na obediência. Nós nos gloriamos em Cristo, não nos vangloriamos, nós nos gloriamos em Jesus. Nós sabemos o poder da obediência. Não é a obediência da lei, entendeu? Não é isso que eu estou falando aqui. Nós não estamos aqui tentando guardar mandamentos. Nós estamos obedecendo à dinâmica do Espírito, que fará com que os mandamentos se cumpram em nós. Tudo que eu estou falando para você aqui é uma vida poderosa. Entendeu? Se o cara quiser
deixar de lado a obediência ao Espírito e tentar guardar regras e comportamento, ele vai perceber que ele está indo pelo caminho oposto. Mas se ele se submeter e obedecer ao Espírito, a essa dinâmica do Espírito de Deus nele, ele terá capacidade para viver uma vida automaticamente poderosa. Frutificação não exige esforço, exige. A frutificação recebe capacidade para viver. Tudo que eu estou ensinando aqui, querida, é tão poderoso para a tua vida diária. Tão poderoso, entendeu? Deus não te chamou para que você continue sendo a mesma pessoinha de sempre. Com a mesma cabecinha carnal, com a mesma cabecinha irritada, com a mesma cabeça rebelde. Eu não quero servir isso, não. Eu não quero ser passada de trouxa. Você está sendo trouxa. Você não tem ideia de como a carne te engana. Entendeu? O verdadeiro trouxa é aquele que não obedece aos impulsos do poder e da vitória que existe em Jesus Cristo. Todo carnal tenta se defender o tempo inteiro, tenta se proteger o tempo inteiro. E quando você vem para Jesus, você morre para essa porcaria e deixa Jesus ser a tua proteção. É Ele que te eleva, é Ele que te fortalece. Você já não fica se protegendo mais carnalmente. Está entendendo tudo que eu estou falando? Tudo que eu estou falando hoje nesse áudio para você, eu posso chamar de a dinâmica da vida diária com Deus. E quando você obedece aos princípios do Espírito, você recebe poder automático, glorioso do Espírito. E aí você tem certeza de que Deus está com você. Por quê, pastor? Porque é impossível, filho, você produzir isso por você mesmo. Quando você se entrega e obedece ao Espírito, você vai receber unção e capacidade. E você vai ter certeza que Jesus está com você, porque é impossível a gente produzir isso pela carne. E quando eu começo a perceber que o Israel irritadiço se torna um Israel manso, tranquilo e abençoado, eu falo, oh glória, Jesus está operando poderosamente em mim. Porque eu não tenho essa capacidade não. Mas quando eu vejo ele operando em mim, eu falo, opa, eu estou percebendo a capacidade dele em mim. Eu tenho certeza que é ele que está fazendo. Eu tenho certeza que é ele que está operando esse amor que eu não tenho. Essa paciência que não existe nessa minha carne. Essa longanimidade que não existe em mim. Essa alegria sobrenatural que não depende de circunstâncias para se manifestar. Isso vem de Deus, isso não é do Israel Silva. Eu tenho certeza de que é Ele que está frutificando através do meu coração e alma e através do meu corpo. Veja que o corpo é uma coisa importantíssima para Deus. Nós não somos só espírito, o corpo precisa ser dominado e trazido para essa esfera diária. Amém, queridos? Vamos orar, Paizinho querido, aleluia. Papai querido, tudo que eu falei aqui é uma coisa tão preciosa, Deus, para nós, porque isso vem da Tua Palavra. A Tua Palavra nos ensina o valor de uma obediência inteligente. Porque de um lado nós poderemos estar obedecendo, a coisas desastrosas. Nós podemos estar obedecendo ao pecado e à impureza e à injustiça. Mas se a gente aprender a obedecer todo dia a verdade, a justiça e a retidão que existe no Espírito, Tua palavra diz que o Senhor fará em nós. Aleluia, Tua obra poderosa. Nós seremos revestidos de poder verdadeiro, de capacidade. E eu te agradeço por isso, eu peço isso para todos que me escutam, porque esta é a verdadeira dinâmica da salvação na terra. Esta é a verdadeira dinâmica do Espírito na vida diária do discípulo de Jesus. Aleluia.
Opera hoje no coração dos meus irmãos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e se inscreva no nosso canal, deixe seu like pra gente e compartilhe esse áudio com alguém que está precisando, tá bom? Deixe seu comentário e Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém.